Olá, o Código de Defesa do Consumidor está passando por um processo de revisão, um debate aqui no Senado Federal que está acontecendo na Comissão de Defesa do Consumidor. O Código já esteve sendo analisado por uma comissão de juristas que propõe 3 anteprojetos para que partes do Código sejam alteradas e até mesmo modernizadas. Quem conversa conosco sobre o assunto é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o senador Rodrigo Hollenberg. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse é um código muito emblemático da cidadania brasileira, né? Ao longo dessa revisão, qual é a expectativa do senhor, além da modernização? É uma ampliação dos direitos? Bom, primeiro quero registrar a alegria de estar mais uma vez aqui no programa Argumento para tratar de um tema essencial para os cidadãos brasileiros, que é a atualização do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é um dos instrumentos legislativos mais importantes produzidos pelo Congresso Nacional nas últimas décadas. É um código reconhecido internacionalmente. No entanto, alguns temas não estavam presentes na ocasião em que ele foi aprovado há 22 anos. Temas como, por exemplo, o comércio eletrônico. Nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos o comércio eletrônico e hoje mais da metade dos brasileiros já acessam a internet e nós temos um grande volume de comércio realizado eletronicamente e, portanto, isso precisa ser regulamentado para proteger as relações de consumo. Por outro lado, embora o crédito seja um instituto muito antigo, nós tivemos nos últimos anos no Brasil algo em torno de 40 milhões de pessoas que melhoraram de vida, ingressaram na classe média e ingressaram no mercado de consumo e que têm um acesso ao crédito muito mais fácil, inclusive por diversas políticas desenvolvidas pelo governo. Junto com isso, passamos a ter um problema, que é o problema do superendividamento, que na ocasião da aprovação do Código não foi tratado e nós precisamos tratar no sentido de proteger o consumidor do superendividamento. Outra questão é que nós temos um volume enorme de ações de defesa do consumidor, de ações sobre o direito do consumidor na justiça brasileira. E nós não temos a regulamentação das ações coletivas que poderão desafogar o judiciário brasileiro e fazendo com que o acesso ao direito do consumidor seja facilitado. Portanto, são esses os 3 temas que motivaram o presidente Sarney a constituir uma comissão de juristas, presidida pelo ministro do STJ, Herman Benjamin, e composta por pessoas muito experientes, muito capacitadas na área de defesa do consumidor, e preparar uma proposta de anteprojeto que foi adotado pelo presidente do Senado, e a constituição dessa comissão especial, que no meu entendimento deve se ater a atualizar o Código de Defesa do Consumidor, incorporando esses temas. Por que, no meu entendimento, devemos nos restringir à atualização? Porque nós estamos, como disse, temos um código extremamente avançado, moderno e que vem protegendo adequadamente os direitos do consumidor. Seria inadequado mexer num time que está vencendo. Ou seja, seria inadequado abrir a possibilidade de modificações que poderiam levar a qualquer tipo de retrocesso. Portanto, eu defendo que nos limitemos a atualizar o Código de Defesa do Consumidor para introduzir esses temas importantes que não estavam presentes na vida do brasileiro há 22 anos. Nesse momento, na Comissão de Defesa do Consumidor, o debate foi iniciado. Nós tivemos uma primeira audiência pública sobre o tema. E o que está acontecendo, se eu puder esclarecer para mim, é justamente uma discussão sobre rumos e estratégias dessa revisão, é isso? Porque, por exemplo, eu vi que na comissão veio à tona questões a respeito de prestadores de serviço, especificamente a telefonia, companhias aéreas. Nós temos até problema também com planos de saúde, acho que na comissão nem foi tratado naquele momento. Mas aí se levantou essa questão. Nós vamos ser mais genéricos nessa revisão ou vamos começar a tratar pontualmente de questões que afligem o consumidor? Esse é o primeiro embate da comissão a respeito do assunto? Não diria embate. O ambiente da comissão é um ambiente muito positivo. Há um compromisso da comissão de garantir que qualquer modificação feita seja no sentido de ampliar os direitos do consumidor, jamais para retirar direitos ou restringir
direitos do consumidor, até porque há esse entendimento que isso é um grande avanço da legislação brasileira. Agora, há determinados aspectos conceituais. Por exemplo, o ministro José Eduardo Cardoso, que é o ministro da Justiça, que é o órgão que coordena todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que é um legislador experiente, ele levantou uma preocupação, que nós não devemos nos deter a minúcias ou a determinados setores específicos, porque isso pode ficar superado muito rapidamente. É mais importante você definir normas gerais, conceituais, que permitam que elas sejam aplicadas em todas as relações de consumo. Então, eu entendo que neste momento talvez esse seja o caminho mais adequado para ser trilhado. Senador, quando o senhor falou em superendividamento, o que pode ser, o que o cidadão, o consumidor pode esperar nesse sentido? Há previsão de alguma possibilidade ou caminho de, por exemplo, de educação financeira, que é um assunto que hoje em dia é atual, né? As pessoas falam sobre essa necessidade de formar o consumidor melhor para poder atuar nesse mercado financeiro, E isso foi tratado no âmbito dessa audiência pública, da necessidade de instituição de políticas públicas pelo governo federal, até de introdução nas escolas de educação para o consumo, educação para um consumo sustentável, educação para um consumo adequado. Do ponto de vista da legislação e em relação ao superendividamento, o que é fundamental é a informação adequada, a informação correta, para que o consumidor saiba naquele produto que ele está comprando quanto ali está embutido de juros. Portanto, o projeto prevê a proibição, por exemplo, de compre a prazo parcelado com juros zero, que a gente sabe que isso não existe. Na verdade, ali existe uma informação deturpada para atrair o consumidor. Outra coisa, é importante limitar a capacidade de endividamento do tomador de crédito em 30%, por exemplo. Ou seja, quando a pessoa vai fazer o seu desconto em folha, ele não pode, pela proposta, comprometer mais do que 30% da sua renda, porque isso é ruim para ele, isso trará problemas familiares para ele, e isso também é ruim para quem empresta, porque tem uma possibilidade grande depois de não receber o dinheiro emprestado. Outro tema interessante tratado pela comissão é a questão do consumidor infantil. Não é? A publicidade voltada para as crianças. O que a gente pode esperar nesse debate sobre esse tema? Eu acho que o que vai ficar claro, na minha opinião, desse debate é a necessidade de que isso seja regulamentado. Mas acho muito difícil que haja possibilidade desse tema entrar já nesse processo de regulamentação. É como disse, nós temos aí um prazo que deve ir até abril do ano que vem para concluir os trabalhos dessa comissão. Nós estamos trabalhando em torno de 3 projetos que durante mais de um ano foram trabalhados por uma comissão de juristas que ouviu todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, fez audiência pública nos estados e trouxe 3 projetos que nós vamos nos deter sobre eles. Eu diria que essa questão é fundamental, mas é impossível termos uma proposta boa, concebida a partir de agora para regulamentar um tema que é extremamente complexo. Ou seja, então talvez a revisão do Código vá ser um fator multiplicador, vai gerar novas discussões que aprimorem essa relação em outro âmbito que não o Código. Sem dúvida, eu entendo que traz vários produtos agregados a essa. Primeiro, uma consciência maior da importância crescente da proteção do direito do consumidor, de regulamentar adequadamente as relações diversas de consumo que estão se ampliando. Mas, repito, eu acho que é muito importante a comissão não perder o foco nesse momento e focar nessas 3 questões. Se nós tivermos condições de incorporar no Código de Defesa do Consumidor instrumentos legais adequados para regulamentar o comércio eletrônico, a proteção ao superendividamento e o acesso coletivo à justiça, nós estaremos já dando uma grande contribuição para o direito do consumidor no Brasil. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. A discussão do Código continua, as mudanças serão feitas e você vai saber mais sobre o assunto aqui no programa Argumento. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.